Olá, boa tarde, pessoal. Agradeço pelo interesse, pela presença de todos vocês aqui. Eu sou o Wanderson Zangerolon, eu sou especialista técnico de produtos da Autodesk e hoje o título desse webinar é Informe de Design, Construção Industrializada. Então, nesse webinar, nós veremos uma visão geral a respeito do informe de design, o que é o Autodesk Informe de Design, que é uma nova tecnologia da Autodesk, tá? Eu vou estar apresentando aqui para vocês. E com isso, nós vamos visualizar as melhores práticas para a criação dos produtos de construção, e entendemos que esses produtos de construção são todos os itens que são fabricados, que tem uma indústria por trás produzindo esses itens e sendo aplicados, sendo instalados em uma determinada construção, seja ela residencial, comercial, industrial, tá? Então, tipicamente, os fabricantes, eles criam esses produtos no Autodesk Inventor, tá? Uma vez que ele cria esses produtos no Autodesk Inventor, ele também tem a possibilidade de realizar algumas configurações desses produtos utilizando o iLogic, tá? Que é uma tecnologia de parametrização avançada e configuração de produtos, tá? Uma vez que existe essa configuração de produtos, tá, previamente definida no iLogic, eu posso criar essas regras de produtos e executar a publicação para que um escritório de arquitetura, para que um designer, um arquiteto ou um projetista, um engenheiro, ele possa utilizar e possa aplicar esse item lá no seu projeto da construção, tá? Então, isso envolve toda a colaboração para o ecossistema da construção e fabricação, e também a personalização e a especificação no projeto da construção, tá? Então, antes de dar início efetivamente no informe de design, gostaria de apresentar a MapData. Então, para quem não conhece a MapData ela é o principal parceiro da Autodesk no Brasil, ela é um distribuidor nível Platinum, tá? Então, isso envolve tanto a capacidade técnica da MapData em atender nossos clientes, em realizar todo o acompanhamento técnico, todo o acompanhamento necessário dos nossos clientes para realizar seus projetos, tá? Quanto em relação à comercialização dos produtos e serviços, tá? Então, além de parceiro Platinum Autodesk, a MapData também é o principal parceiro Adobe e Microsoft também no Brasil, tá? Então, esses são alguns desafios tipicamente do mercado global, tá? Quando falamos em arquitetura, engenharia e construção, tá? No mercado AEC. Então, existem diversos desafios associados à forma como construímos atualmente, tá? Então, a forma como construímos atualmente, ela não é escalável e nem sustentável, tá? Então, globalmente, existe uma grande demanda, tá, de construções e novas construções que não são atendidas. E também existe uma certa preocupação em relação à sustentabilidade, tá, onde dentro desse mercado ocorre um grande desperdício e cada vez mais a gente tem um grande desafio em relação aos profissionais, tá? Muitas empresas têm desafios em atrair e reter os talentos dentro da empresa, e isso compromete diretamente a possibilidade, né, a escalabilidade, digamos, da empresa, escalabilidade dos projetos, tá? Então, a Autodesk, ela acredita que o futuro da construção é justamente através da industrialização, tá? Então, o informe de design, a proposta dele é justamente de fazer essa fabricação de forma industrializada, tá? Basicamente, realizar a produção, tá, de componentes e sistemas modulares e permitir a customização sob demanda, tá, dos itens a serem fabricados, tá? Então, o conceito, tá, tipicamente aí da construção industrializada ou modularizada também, como conhecida, tá, é a aplicação dos conceitos da produção industrial
dentro do ambiente da construção. Tá? Então, é até um trocadilho, tá? Na verdade, mas o papel, né, da transformação digital. Então, para isso acontecer dentro da indústria, tá? Ela tem que acontecer de forma digital. Tá? Então, isso vai de encontro, tá? Também ao processo da transformação digital, tanto dos fabricantes, tá? Tanto das empresas de manufatura, quanto das empresas que estão dentro do segmento de arquitetura, engenharia e construção. Tá? Então, a proposta do informe de design, tá, basicamente é fazer com que os projetos, tá, eles sejam mais assertivos, tá, tanto em relação ao fabricante, quanto em relação ao lado, tá, do segmento AEC, tá, do lado do arquiteto, do lado do engenheiro, projetista, que vai especificar esse item lá dentro do seu projeto. Tá? E com isso, existe a possibilidade de realizar as entregas de forma mais rápida, com maior qualidade e redução, tá, do desperdício. Então, esse é um resumo, basicamente, da proposta do informe de design, que é trabalhar num fluxo conectado, tá, entre a manufatura e a construção. Então, aqui nós temos um exemplo, tá, dessa escada rolante, tá, que ela vai ser aplicada em um projeto de construção. Então, esse é um exemplo onde a empresa, tá, o fabricante, ele vai definir o produto, ele vai definir todas as características do seu produto, tá, os componentes, as montagens, ela vai compartilhar com a empresa de arquitetura que vai desenvolver esse item, e esse item ele pode ser customizável, tá? Então, ele pode ser ajustado às necessidades que o arquiteto necessita lá para a sua obra, e no final, o fabricante ele ter todas as informações necessárias para executar a fabricação. Tá? Então, essa justamente é a proposta principal do informe de design, trabalhar de forma conectada, tá? E de forma mais assertiva nesse fluxo de trabalho. Tá? Então, unindo, tá, tipicamente aí, o fabricante com as empresas especificadoras, né? Então, como itens industrializáveis, né, são todos esses itens, tá? E esse basicamente é o ecossistema, tá, que a Autodesk ela se baseia para criar esse fluxo conectado, tá? Então, tipicamente em um projeto, tá, existe a necessidade, né? Então, normalmente quem está criando o projeto da construção, ele realiza a requisição da família de produtos customizados, tá? Então, tipicamente, ele vai trabalhar dentro do Revit. Então, dentro do Revit, ele tem a necessidade de ter essas famílias customizáveis, tá? Então, se o arquiteto, ele vai aplicar um item lá no seu projeto, se ele não tem essa família criada, se ele não tem isso pronto, existe um certo trabalho para ele criar, tá, essas famílias. Existe, tá, uma carência justamente aí no mercado em relação a essas informações. Então, o intuito, tá, do informe de design é justamente conectar, tá, essas demandas em relação das empresas do segmento AEC com as empresas, tá, com os fabricantes. Então, trabalhando aqui com o Autodesk Inventory de forma conectada com o informe de design, tá, é possível compartilhar essa família de produtos que ela será customizável lá dentro do Revit. Tá? Então, essa justamente é a proposta. Tá? Então, aqui é um resumo sobre o fluxo de informações, tá, existindo entre o fabricante, tá, a empresa fabricante, onde vai definir o produto, a empresa onde vai aplicar no seu projeto, tá? Então, e também, tá, de forma simultânea aqui como resultado, tá, desse processo, todas as informações necessárias para executar a produção, tá? Então, vamos ver, tá, passo a passo como que é executado, tá, esse fluxo, tá, de trabalho, tá? Então, primeiramente, o engenheiro de produto, tá, do fabricante, basicamente ele vai criar as suas montagens e também criar as definições do seu produto. Então, ele vai informar dentro do seu arquivo do Inventor,
tá? Quais são os itens que serão customizáveis, quais são as variáveis que podem ser alteradas, tá, no seu produto. Então, basicamente, uma vez que ele determina, tá, ele vai criar basicamente esse item dentro do Inventor, então, através lá do modelo paramétrico, que tipicamente ele já tem lá do seu produto, tá, ele vai realizar a definição do bin content, tá, dentro do próprio Inventor. Então, dentro do bin content do Inventor é possível levar algumas informações de metadados desses arquivos, posicionamento quando ele for aplicá-la dentro do Revit, tá? Então, vai fazer toda essa preparação, tá, que é necessário basicamente para ser incluído lá dentro do Revit, tá? Isso também inclui a criação de algumas definições, tá, de algumas regras aí desse produto, tá, definida como Product Rules, e também a publicação do produto, tá? Então, basicamente, tá, aqui é um vídeo mostrando exatamente esse processo, tá, na prática. Então, dentro do Autodesk Inventor, tá, então esses são os parâmetros, tá, são todos os parâmetros de modelamento aqui dentro do Inventor. Tá? Também é possível, tá, executar essa configuração via iLogic. Então, nesse caso, essa empresa ela tem essa configuração via iLogic. Então, esse é um configurador de produtos dentro do Inventor. Tá? Feito isso, tá? Então, uma vez que eu configuro o produto dentro do Inventor, tipicamente, tá, eu faço isso no 3D de forma associativa, eu tenho o 2D já de forma, tá, alterada automaticamente. Tá? Então, nesse caso, ele vai mostrar, tá, a definição aqui do arquivo BIM, tá? Então, ele vai definir as informações, tá, através do BIM Content. Então, ele já vai fazer a categorização em relação aos metadados, em relação a todas as informações, tá, necessárias para ser aplicado lá dentro do Revit. Então, aqui de uma forma, tá, bem simples, é realizada a definição do produto, tá? Então, ele vai escolher os parâmetros, tá, quais são os itens que ele quer alterar, nesse caso, a largura e a profundidade, tá? E aqui ele vai aplicar essas regras, tá? Então, ele vai fazer a criação, tá, dessas regras de produto. Então, ele vai considerar que a profundidade máxima, tá, a mínima é de 1.000 milímetros, a máxima de 5.000 milímetros, com incremento a cada 100 milímetros, tá? Então, tudo isso são informações, tá, que o fabricante ele vai aplicar, tá? Essas são as regras, são as formas com que seu produto é criado, são as formas com que seu produto são produzidos e comercializados, tá? Então, a partir desse momento, ele pode fazer o teste aqui dessas regras, tá? Então, nesse caso, tá, ele testou as regras dentro do próprio Inventor, e no final, ele vai definir quais são os itens, né, quais são os outputs, quais são os dados de saída, tá, para depois serem disponibilizados para poder realizar a criação, tá, de todos os desenhos e todas as informações necessárias para a fabricação. Então, ele está escolhendo quais são as informações que ele vai buscar depois e vai fazer o compartilhamento desse item. Então, nesse momento, tá, é executada o compartilhamento, tá, desse item através da plataforma do Informe de Design. Então, a plataforma do Informe de Design ele é baseado no Autodesk Docs. Então, a empresa, tá, que vai disponibilizar esse produto no mercado, ele tem a necessidade de ter o Autodesk Docs, e através do Autodesk Docs é que ele vai compartilhar esses itens lá com a empresa, né, com justamente o seu cliente que vai, tá, fazer justamente a especificação, a utilização desse item lá no seu projeto da construção. Então, aqui nós temos algumas, né, eu gostaria de ressaltar algumas definições em relação à criação, tá, dessas regras. Então, a criação dessas regras, tá, elas
ela é criada através das lógicas, tá? Então, existem algumas lógicas que podem ser aplicadas na configuração do produto, e ele é utilizado, tá? O Blockly, tá? Então, o Blockly é uma forma bem simples, tá? Basicamente, de criar essas lógicas, tá? Da definição de produto através dos blocos, tá? Então, vocês viram que é bem simples, tá? Essa criação, tá? Então, é possível, tá? Então, uma vez que é escolhido um parâmetro dentro do Inventor, é possível estar definindo qual que é o parâmetro que eu quero justamente aplicar essas regras, tá? E uma vez que eu faço a definição das regras em relação a mínimo, máximo, quais são os incrementos, tá? Basicamente, ele é informado, tá? Aqui no formulário de parâmetros, tá? E também, tá? No caso que eu havia só comentado rapidamente, tá? A respeito do iLogic, quando já existe uma configuração através do iLogic dentro lá do próprio Inventor, então, uma vez que são escolhidos, tá, os mesmos parâmetros que existem já essas regras dentro do iLogic, quando é levado para dentro do ambiente da criação das regras, ele já aparece de forma automática, tá? Então é possível justamente aproveitar as informações, né? Aproveitar basicamente todas as configurações que foram feitas via iLogic, tá? E aproveitar na criação das regras para poder ser compartilhado, tá? Através lá do Informe de Design. Perfeito. Então, uma vez que o fabricante ele criou todas essas definições, ele compartilhou, tá, com a empresa que justamente vai realizar essa aplicação, vai utilizar dentro lá do seu projeto, tá? Então, basicamente agora é a função, seja do arquiteto, do engenheiro civil, tá, de um designer, né, de interiores, por exemplo, tá? Ele vai fazer a especificação dentro lá do seu projeto. Então, esse, tá, basicamente é o fluxo de informações, tá, justamente para poder realizar isso dentro do Revit. Então, primeiramente vai ser escolhido o produto, vai ser realizada a customização do produto, tá? Uma vez customizado, é realizada a inserção, tá, desse produto dentro do projeto e depois o compartilhamento do projeto também via plataforma, tá? Então, é justamente essa a proposta, tá? Trazer, tá, justamente, tá, essas informações, tá, para as empresas, né? Para as empresas que consomem basicamente, tá, todas essas informações que têm essas necessidades, tá, dentro de seus projetos, né, dentro do segmento AEC. Tá? Então, esse é o primeiro passo, tá? Justamente realizar a escolha do produto. Então, é, aqui só aproveitando, tá? Então, quando é escolhido, tá, trabalhar via informe de design, então, na verdade, é necessário fazer a instalação do informe de design, tá? Uma vez que você tem o Revit, tá, instalado na máquina, e também lá dentro do Inventor, é uma informação que eu acabei não comentando anteriormente, é uma instalação, então não tem nenhum custo em relação à instalação do informe de design, tá? Então, ele é de forma gratuita, tá? Através da Autodesk, tá? A utilização aqui por parte, né, de quem já tem o Revit, então é simplesmente poder fazer essa instalação, tá? Então, uma vez, tá, que é escolhido, tá, o produto a ser inserido dentro do projeto, tá? Aqui nós temos essa aplicação, tá, desse módulo, tá, desses dormitórios, e nesse caso ele vai aproveitar para fazer, tá, a inserção, tá, dessa sacada, tá? Então, nesse caso, ele vai aplicar, ó, então, já aqui nós já temos, tá, um exemplo que ele tem aqui uma regra, tá, onde a profundidade, tá, ela tem que ter uma certa relação em função à largura, tá? Então, isso são informações, são definições que o fabricante, tá, aplicou, tá, que ele considerou lá para o seu produto. Feito isso, tá, feito essa configuração, tá, ele é aplicado dentro aqui do projeto, tá? A qualquer momento, tá, que eu
tem a necessidade que eu queira alterar esse item, tá? Então, simplesmente ele seleciona e faz a alteração, tá? Ele faz essa edição, tá? Então, isso é tranquilo, tá? É possível fazer essa redefinição, tá? Desse item, tá? Então, uma vez inserido dentro do projeto, tá? Depois é necessário justamente fazer o compartilhamento desse projeto, tá? O compartilhamento dessa informação. Então, ele vai, tá, justamente definir, tá, aqui algumas propriedades, ele também vai visualizar algumas propriedades. Nesse caso, ele já está dentro, ele compartilhou, tá, ele já está dentro do ambiente do Autodesk Docs, tá, então, nesse caso, ele está executando a visualização desse arquivo e ele já, né, então, ele clicou no item, tá, que ele aplicou, nesse caso aqui, essa sacada, e ele já tem, tá, as informações, basicamente, né, que são os metadados, que são as informações que vieram lá do Inventor aqui para dentro, tá, e também algumas informações, tá, em relação à configuração desse item. Perfeito. Então, uma vez que esse projeto ele é compartilhado, agora chegou justamente o melhor momento, tá, de toda essa criação, né, de toda a geração aí dessas informações, tá, desse fluxo de trabalho, tá, de forma conectada, que é justamente a geração dos dados de saída, tá, os dados de saída nesse caso em escala, tá, normalmente que chamamos aí também de outputs, né, e são todas as informações necessárias, tá, para ser executada a produção, tá, então essa informação agora ela volta para o fabricante, tá, então é nesse momento que justamente o fabricante ele consegue ganhar uma escala na sua produção, uma escala nos seus projetos, tá? Então, uma vez que esse projeto criado dentro do Revit, ele foi compartilhado, tá? Então, o fabricante, ele vai executar a abertura do projeto, tá? Vai realizar a seleção do produto, quais são os itens, tá? Que ele vai manufaturar, que ele vai, né, justamente realizar essa entrega, tá? Através do informe de design, é realizada a geração dos outputs, tá? Dos dados aí de saída, tá? Todas as informações aí para a fabricação, sejam os desenhos, né, de desenhos 2D, sejam os 3D, tá? Do item, lista de componentes, tá? Então, tudo isso, tá, é possível fazer a geração desses dados de saída via plataforma, tá? E com isso, tá? Está pronto aqui justamente para executar essa fabricação, tá? Então, vamos ver justamente como que seria, tá, esse fluxo aqui na prática, tá? Então, o fabricante, tá? Então, agora o lado, né, essa informação voltou para o fabricante, ele vai abrir o projeto, tá? Então, nesse caso, ele está dentro aqui da plataforma, tá? Do Informe de Design, ele é baseado aí no Autodesk Docs, tá? Então, mesmo para quem já conhece aí o Docs, é o mesmo visualizador lá do Docs. Então, nesse caso, tá, ele justamente escolheu o projeto, tá? E dentro desse projeto foi identificado, tá, que ele possui esses 4 itens, tá? Cada um aqui com uma certa configuração em relação a, nesse caso, tá, a profundidade ela é a mesma, só que, tá, as larguras elas variam. Tá? Então, é justamente esse o ponto, né, mais importante justamente aqui do informe de design, tá? Justamente que é a principal proposta, né, de proporcionar essa escalabilidade, tá, em relação aí tanto à fabricação quanto em relação aos projetos, tá? Então, é nesse momento da geração dos dados de saída que vamos escolher quais são os arquivos, tá, que a gente vai gerar em função, tá, de todo esse processo que foi criado. Então, nesse momento, ele vai escolher quais são os itens, tá, vai escolher a pasta onde ele vai justamente criar esses itens, tá? Então, todos esses itens, eles são criados aqui através da plataforma, tá? Então, ele usa os recursos da plataforma, tá, justamente para executar
a geração aí de todos esses dados aqui de saída. Tá? Então, agora com a visualização, tá? Deixa eu só voltar. Com a visualização, então, dentro do Docs, tá? Justamente ele vai entrar dentro da pasta, tá? Desse projeto. Então, aqui nós temos, tá? Nesse caso aqui, uma lista de componentes, né? Conhecida como BOM, né? Bill of Materials, tá? Lá do Inventor, tá? Também nós temos, ó, a geração da prancha, tá? Em 2D, de todos, né, os detalhes, tá? Justamente aqui da fabricação. Então, todas aquelas informações, tá? Todos aqueles documentos que foram atrelados na definição lá do produto dentro do Inventor, tá? Ele vai ser disponível para ser gerado aqui como um dado de saída, tá? Então, se você tiver o detalhamento tanto de montagem quanto das peças, tá? Então, justamente a empresa ela vai escolher quais são, tá, as informações depois que ela vai justamente escolher realizar esses dados de saída e obter, tá, justamente esses desenhos, tá, de forma automática aqui como saída. Tá? Então, nesse caso, é uma visualização, tá, de um arquivo STEP, tá, basicamente aqui do arquivo 3D, tá? E é justamente, tá, essa a proposta, tá? É justamente essa, tá? Justamente o conceito do Informed Design, tá? Então, é justamente dessa forma que a Autodesk ela entende, tá? Que justamente ela consegue, tá? Dentro do ecossistema, tá? Tanto de manufatura quanto em relação, tá, às empresas, né? Do segmento de AEC, ela abrange todo esse portfólio, tá, em relação aí a projetos, em relação às demandas desses dois mercados, ela consegue justamente, tá, proporcionando e ajudando justamente, tá, tanto o fabricante quanto os escritórios, tá, e as construtoras, né, que são aí dentro do segmento de AEC. Tá? Então, esse webinar, tá? Então, basicamente, são esses os pontos que eu gostaria aí de trazer para vocês, tá? Em relação ao Informed Design. E nesse momento também eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum ponto que gostariam de ser esclarecido em relação ao Informed Design, tá? Gostaria de saber de vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão específica. Aí eu recebi aqui do Lucas Menezes a respeito dos outputs, né, se eles são editáveis, tá? Você consegue basicamente, quando você cria a definição do seu produto lá dentro do Inventor, você disponibiliza quais são, tá, os dados de saída que você vai disponibilizar, tá? E no momento que você vai gerar os outputs, aí sim você escolhe quais são relevantes para aquele projeto, tá? E aí você consegue justamente fazer a seleção desses itens, né? Então, assim, você permite fazer somente a seleção dos itens, né? Porém, eu não sei se a sua pergunta foi no sentido em relação a ele ser editável em relação ao que foi criado lá no projeto do Revit, né? Então, se a sua pergunta foi relacionada à edição em relação a alguma informação que foi aplicado lá dentro do Revit, tá? Justamente não, por conta que a função da geração dos outputs é seguir exatamente o que foi especificado lá pelo arquiteto, tá? Né, por quem definiu, tá, esse item dentro lá do Revit, tá? Então, justamente, ele acaba não sendo editável justamente para obter, tá, justamente essa segurança em relação à geração dos outputs correspondente ao que foi definido do Revit, dentro do Revit, tá? E da mesma forma também para quem vai utilizar, tá? Para quem vai pegar um item e vai aplicar dentro do Revit, tá? Ele tem que seguir justamente as regras de definição de produto, tá? Que foram definidas lá dentro do Inventor. Então, isso traz uma segurança para o fabricante, tá? Para que seu produto ele não seja especificado de uma forma onde ele não foi previsto e ele possivelmente não possa ser fabricado. Tá? Então, se a criação das regras, tá, foram criadas de forma
com que tenha, né, justamente essa proteção, tá, digamos assim, em relação a uma configuração que não seja adequada, tá, isso, né, dentro do processo aqui do informe de design você tem essa total segurança. E também aproveitando, nós estamos à disposição, tá, para entender os desafios aí de vocês, né, de cada um de vocês aí, o desafio, tá, de cada uma das empresas de vocês. Então, fiquem à vontade, tá, para entrar em contato, tá, comigo diretamente através do meu e-mail, tá, ou fiquem à vontade para entrar em contato através do telefone, tá, ou através do WhatsApp. Os telefones, tá, aqui são atendidos diretamente pelo nosso departamento comercial, tá, então, consequentemente, tá, se há uma demanda técnica, ela acaba nos passando aqui para o time técnico e a gente entra em contato com vocês, faremos reuniões para entender justamente os desafios, tá, então, tragam, tá, justamente os desafios, tá, seja do informe de design que foi abordado hoje aqui nesse webinar, ou sejam de outros assuntos, tá, relacionados aí a projetos de vocês, tá, fiquem à vontade, tá, tragam esses desafios, tá, deixa a gente entender quais são os desafios aí de vocês, tá, e a gente busca trabalhar em conjunto, tá, para ajudar vocês aí nesses desafios, tá, a gente tem ajudado muitas empresas, tá, sejam em relação a treinamento, seja em relação a capacitações, assessorias, projeto piloto, fazer um projeto a 4 mãos, tá, digamos aí em conjunto com a MapData, tá, então estamos aí à disposição de todos vocês, tá, então tragam esses desafios para nós, tá, será um prazer atender todos vocês aí, tá. Então, como não... só mais uma dúvida a respeito aqui uma dúvida do Antônio Lemos, tá? Se o Revit ele faz cálculos estruturais, tá? O Revit, a função do Revit, basicamente, né? O Revit ele é o principal, né, software BIM hoje da Autodesk, tá? Então, dentro do Revit, tá? Não é feito basicamente aí os cálculos estruturais, tá? Porém, para as empresas que possuem a coleção, tá, a coleção, tá, de arquitetura, engenharia e construção, tá, que tipicamente nós chamamos de AEC Collection, dentro dessa coleção ela possui o software Robô Structural Analysis, tá? Então, dentro do Robô Structural Analysis é possível realizar toda a parte de cálculo estrutural, tá, seja, tá, de projetos aí de concreto armado, ou estruturas metálicas, ou concreto armado e estruturas metálicas, tá? Então, dentro, tá, hoje do robô, tá, já faz algumas versões já, que estão disponíveis algumas NBRs, tá, que é possível realizar algumas verificações, tá, alguns cálculos, através de normas, tá, brasileiras, tá? Então, também, Antônio, se você tiver, tá, alguma dúvida, tá, específica, tá, deixa eu conhecer aí um pouco do seu desafio, tá, em relação a cálculos estruturais, tá, que a gente consegue ajudar vocês aí com esse tema. Muito obrigado, então, Lucas, Antônio. Então, agradeço a todos vocês, tá, que, mais uma vez, estão nos prestigiando, tá, estão assistindo de forma ao vivo aqui a esse nosso webinar, e sempre fiquem atentos, tá, às nossas redes sociais, sempre temos realizado webinars, tá, seja de produtos Autodesk, sejam de produtos Microsoft, produtos Adobe, tá, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, tá, que estamos sempre divulgando, tá, estamos sempre trazendo novidades aí a todos vocês. Tá, então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, tá, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Obrigado. Tchau, tchau.